Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa com Henrique Cristo aqui na Soust, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, Henrique Cristo TV, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristo@gmail.com. No ar, Henrique Cristo! Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da terra. Antes de ser crucificado, eu disse: não atireis aos porcos as vossas pérolas, não deis aos cães o que é santo, a fim de que não suceda que eles, calcando-os com os pés, se voltem contra vós. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho, se este lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará sempre boas coisas aos que lhe pedirem. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe estufar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares, incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim, eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo.
Quando inclementes te açoitares vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando a um se fornecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas, busca-me, eu te inspiro, eu peço da parte do meu Pai inspiração para te começar uma nova vida. Meus filhos, eu tenho a falar, eu vou continuar a falar outro assunto agora, muito sério, muito importante, que muita gente considera démodé agora. A maioria dos habitantes da terra considera os mandamentos do Senhor como coisa fora de questão. Mas não, estão sempre em vigor. E principalmente o primeiro e o último mandamento, que um complementa o outro. O primeiro é tu adorarás a Deus só e o amarás antes de tudo. E se tu adorar unicamente a Deus e o ama antes de tudo, estarás permanentemente em simbiose com Ele. Iluminado, conseguirás ir adiante, sempre adiante. E o último é: não cobiçarás as coisas alheias, ou seja, os bens alheios, as mulheres alheias, a riqueza alheia. Porque cada vez que alguém cobiça algo alheio, fica patinando, despojado das energias superiores, rompe a simbiose com o Altíssimo e fica sempre à mercê, vulnerável à mercê das desgraças que assolam o planeta Terra. Haverá uma renovação na face da Terra, e na renovação que haverá na face da Terra, aqueles que estão vulneráveis, aqueles que não se coadunam com o Pai, que não estabelecem a simbiose com Ele, sucumbirão fatalmente. Portanto, eu vos exorto uma vez mais: voltai ao Senhor, buscai a harmonia, a simbiose com Ele, independente de igrejas, de religiões. Pensem no Senhor diuturnamente. Pensem. Então, as coisas fluirão e a vida se renova cada instante, cada minuto em vossas vidas, em vossos corpos, em vossos atos, em vossos empreendimentos. Tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Sérgio de Apucarana. Senhor, qual a sua opinião sobre o movimento feminista? Movimento feminista. Depende do ângulo que se olha. Existe um movimento feminista legítimo, onde as mulheres se reúnem, comungam em pensamentos, muitas vezes umas distantes das outras, mas com o mesmo ideal, o mesmo pensamento, onde elas deixam aflorar
e administram os instintos maternais. Existem os outros movimentos ditos feministas, onde elas, de uma certa forma, estão se despojando, ou aceitando despojar-se da feminilidade. Estão se vestindo de forma estranha, estão seguindo certos rituais, estão tentando aderir a essa nefasta ideologia do gênero. Então, este movimento, é prejudicial, é contra as mulheres. Se eu pudesse dar um conselho para as mulheres, e na minha ótica todas elas são minhas filhas e minhas mães, é assim que eu as amo, eu diria para todas elas: sede mulher, assumir vossa natureza, seguir as instruções cosmológicas, místicas que vêm do Pai. Não deixe de ser o que a Mãe Natureza te propiciou. Siga sendo como tua avó, tua bisavó, pelo menos no que concerne aos bons costumes, as adaptações da Mãe Natureza. É isso que eu diria. Nada contra todos os movimentos que existem, e sim tudo contra todos os movimentos que prejudicam a saúde e o bem-estar das pessoas. Seja eles feministas, homossexualistas, de gênero, qualquer movimento que venha prejudicar a ordem natural, que venha prejudicar a natureza do ser humano, sou contra. Sou contra da parte do meu pai. Mas eu compreendo e sei que existe. Sei que existe, por incrível que pareça, pasmem, com o consentimento de Deus. Porque nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Então, são coisas que acontecem para fins de purgação. Quando uma pessoa adere a uma ideologia que venha afetar o neurometafísico sistema negativamente, ela estava vulnerável, ela estava desamparada, ela não tinha a bênção do Altíssimo. Então, quando eu digo que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, é que nem todos conseguem estabelecer uma simbiose com o Pai, estabelecer um canal para receber a bênção dele. Muitos procuram por maneiras, caminhos errados, e eu insisto em dizer a todos os que me ouvem: não tem luz no final do túnel. A luz está no teto do túnel. Ou seja, se tu quiseres a luz, quiseres estabelecer uma simbiose com o Pai, então tu ergue teus olhos bem abertos, mira o infinito, e então oras ao Pai, como eu já ensinei há 2000 anos. No quarto com a porta fechada de preferência, que é para ninguém interromper o teu colóquio sublime com o eterno Senhor da vida. Tenham todos a minha paz. Leandro de Curvelo, Minas Gerais. Mestre, Deus é sério e as leis dele são sérias. Então, brincar não é coisa de Deus. Comediantes são demônios? Aí está, meu filho. Brincar, Deus é sério, as leis são sérias. Agora, brincar, fazer comédia, arte, é outra coisa, depende do tipo de arte. Claro que qualquer comediante que induz os seres humanos a desestabilizar-se com Deus, a romper a simbiose com Deus, estará pecando. Mas a arte é permissão de Deus, a arte é inspirada de Deus. Agora, hoje em dia, efetivamente, eu percebo que tem muitos extrapolando, tem muitos passando o limite e usando até Deus para fins de assinte, de deboche. Cada um é responsável pelos seus atos. Cada um que brincar num sentido pejorativo com o Altíssimo, com o nome de Deus, com o Deus que criou o céu, a terra, o Deus que fez os homens, estará enquadrado. Agora, há que pensar, se falam de Deus, qual é o Deus?
Porque se debocham do Deusinho feito pelos homens, não é pecado. Agora, um comediante, tenho minhas dúvidas que um comediante que tem consciência de Deus vai debochar do Criador Supremo. Pelo que eu vi, até aqueles debocham desse Deusinho que os homens inventaram. Eu, quando menino, eu convivi algumas vezes em comunidade italiana. Convivi com italianos que debochavam, dizendo: porca Madonna, porco Dio. Eles não recebiam castigo, por quê? Porque não estavam falando do Deus Criador Supremo. Estavam referindo-se a Madonna, que é aquela que dizem ser mãe de Deus, e o Deusinho que eles estavam falando era o Deusinho que dizem ser filho da Madonna. Daí não estavam pecando. Agora, ir contra o Criador Supremo, se disser alguma sandice contra o Criador Supremo, aí sim serão enquadrados. Porque no mundo da arte aparece de tudo, né? Mas eu não creio, não consigo vislumbrar um artista que tem consciência de Deus tentar achincalhar ou denegrir a imagem do Supremo Criador. Não vi, não creio. Ocorre isso que eu acabei de falar. Uma brincadeira, uma broma, como se fala em espanhol, contra o Deusinho inventado pelos homens, o Deusinho genérico, esse que tem mãe. Porque Deus é o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do universo. Ele não tem mãe. Então, contra esse é que não se pode falar, o Altíssimo, o Criador Supremo. Tenham todos a minha paz. Fernando Canizawa, de Goiânia, gostaria de perguntar ao senhor Henrique Cristo qual é o verdadeiro cânon bíblico, o católico que tem 73 livros ou o protestante que tem 66? Uma vez mais reitero que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo que alguém pode entender os mistérios que nela contém. A Bíblia é sagrada, sim, mas ela é um conjunto de escrita que só pode ser entendido se alguém seguir o que eu ensinei quando proferi a parábola dos diamantes. O indivíduo tem que pedir ao Pai primeiro que inspire: ó bondoso Pai, ó Criador Supremo, concede-me a graça de entender os mistérios que tem em teu livro sagrado. Daí ele vai se fazer entender, removendo as palhas, para encontrar o diamante, que são as mensagens transcendentais, que só ele pode te inspirar. Então, quanto à Bíblia dos fariseus, evangélicos e a Bíblia católica, a diferença é que a Bíblia dos fariseus tem alguns livros a menos. Tem um livro de sociologia tão perfeito, está ausente dela, o de Eclesiástico. Ela tem o Eclesiastes, mas não tem o Eclesiástico, que é um livro também inspirado por Deus, de sociologia. Não tem o livro da sabedoria, tão importante também, que tem na Bíblia dos católicos. E depois Macabeu 1, Macabeu 2, faltam 7 livros. Essa é a diferença, mas o conteúdo da Bíblia dos fariseus que se dizem crentes, o que tem lá está correto, só que eles, por conta própria, resolveram suprimir, se não me equivoco, 6 livros da Bíblia. Eles já bastou isso aí, então, nada contra. O problema é deles. Os meus filhos, os filhos do coração, que vêm me questionar, que vêm me perguntar, eu lhes ensino a pegar a Bíblia como um todo, consciente que é um livro de letras mortas, repleto de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Tenham todos a minha paz.
Rayane Dias, de Sorocaba, São Paulo. Inri, o que dizes sobre esse feriado de finados? Levar flores para um ente que se foi no cemitério é correto? Cada ser humano tem em sua consciência o que é permitido pelo Altíssimo. Tem seres humanos que adquiriram o conhecimento, a consciência de que a morte não existe, que eu já ensinei há 2000 anos. Então eles sabem que lá no cemitério, no reencontro com a Mãe Terra, está o corpo do ente querido, que lentamente dilui e depois vira pó, como está previsto no Santo Livro. Tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Agora, não tem nada contra, não vejo nada contra que as pessoas vão lá se encontrar. E quando elas vão lá na sepultura do ente querido, o que acontece é que elas sentem a presença deles, não raras vezes, porque elas inconscientemente marcam o encontro com ele lá. Se a alma ainda não subiu, se ainda está aqui na terra, ela se encontra lá, porque tu vais lá. Amanhã eu vou lá ver minha mãe, amanhã é o dia dos mortos, vou lá visitar a minha mãe, o meu pai, o meu parente. Aí, quando tu começa a pensar assim, e dizer até, tu acionas um mecanismo metafísico que culmina com a marcação de um encontro com o teu ente querido, porque ele não subiu ainda. Agora, se ele já subiu, não vai encontrar ninguém lá. Ninguém. O corpo já foi diluído, já foi assimilado pela Mãe Terra. Então, não tem nada contra. Inclusive, eu acho muito assim, bem intencionado. Então, quase todos os cemitérios do mundo têm uma cruzona, um cruzeiro lá, os cemitérios cristãos, onde, digamos que um cidadão germânico, europeu, está aqui, e os parentes dele enterrados lá, chega o dia das almas, eles vêm ali no cemitério mais próximo, e aproximam-se daquela cruz, e ali eles fazem as invocações, e na intenção daquela alma. E se a alma ainda não subiu, eles se encontram com ela ali. Porque no plano energético, no plano místico, no plano das energias, as almas então se encontram quando invocadas. O ideal é não invocar ninguém. O ideal é deixar seguir o seu destino. Mas se invocam, acabam encontrando desde que ela não subiu, não conseguiu subir ainda ao Pai. Tenham todos a minha paz. Gláucia, de Serra, Espírito Santo. Inri, sei que acreditas que Brasília é um local predestinado à Nova Jerusalém, mas independente disso, sentes alguma energia negativa vinda do Planalto Central, onde se encontra a área política? Que pergunta, hein? Querendo me enquadrar. O que acontece é o seguinte, que seja quem for que sente naquela cadeira incandescente, tem visitas energéticas, tanto positiva como negativa. E eu, aqui onde estou, aqui na sede do Reino de Deus, formalizado pela SOST, não sinto a energia vindo de lá, porque meu Pai não permite, ele bloqueia as energias negativas, se porventura vier de lá. Mas o que eu faço? Uma vez lá em Belém do Pará, em 1981, ficaram muito zangados comigo, porque me perguntaram na Praça da República sobre o presidente da época, que era um militar, o Figueiredo. E quando eu disse assim, na Praça da República, até a TV Globo filmou e mostrou o Brasil todo, disse assim, ninguém chega ao poder sem a anuência do Altíssimo. Então, já que ele está lá,
ao invés de ficar vibrando contra ele, que acaba sobrando para vós, orem pelo vosso presidente. Daí tem uns ateus lá esquerdistas que ficaram com muito ódio, e daí eu tive que descer do pedestal, quando o povo começou a perseguir um deles que lá, ele veio aqui, marcou um encontro aqui para nós orar pelo presidente. Daí o povo ficou contra, porque estava a favor de mim. E justamente a televisão filmou justamente a hora que ele se agarrou no ônibus que ia passando, aquele que falou, aquele que era um líder político. E só isso, principalmente isso, eles mostraram para o povo brasileiro. Então é o seguinte, agora eu vos digo de novo, ninguém senta naquela cadeira incandescente sem que seja permitido pelo Altíssimo. E ninguém permanece lá nem um segundo a mais do que seja permitido. Então agora não adianta vibrar, odiar, ficar contra o governante que está lá interinamente. Aquela cadeira lá é uma cadeira interina. Então a única coisa que sobra, se alguém quiser o bem do Brasil, do povo, se alguém tiver vontade de que algo de bom aconteça, é pedir ao Pai que inspire o homem que está sentado lá. Não, bem claro que ele está sentado lá na condição de superintendente, de gestor público, para que ele saiba administrar, que saiba escolher os seus ministros a contento e que saiba driblar essa tempestade chamada governo, para pelo menos não desgovernar. Isso que ele veio fazer, para que pelo menos se não pudesse governar, que não desgoverne, que aliás espero que assim seja, porque ultimamente o Brasil estava sendo muito mesmo desgovernado. O Brasil estava governando mais pessoas lá fora, governo lá de fora, do que aqui de dentro. Se alguém é cego, mas eu não sou. Eu vejo tudo que se passa. E não gosto de falar de política. Uma vez mais digo que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nunca serei candidato a nada, nunca, nem a inspetor do quarteirão, porque eu vim com o mandato do Pai. Então, portanto, não adianta dizer, porque não candidato. Não vou nunca ser candidato a nada. Que eu tenho que cumprir a vontade do meu Pai e sou coerente com o que disse há 2000 anos. Que ninguém serve a dois senhores. Então, eu vivo só para servir o Senhor, meu Pai, que tem todos a minha paz. Daniel Maia, do Rio de Janeiro. Freud disse em suas obras que há uma espécie de lado obscuro do ser humano que influencia suas ações. Então, partindo do pressuposto de que o subconsciente possa levar-nos a cometer atos que, em condições normais, não faríamos, como Deus aprecia as limitações emocionais e psicológicas de sua criação, Henri? Ora, primeiro que todo mundo tem que ficar muito vigilante com o subconsciente. Que não raro ele domina o consciente. Ele tem mais poder porque ele é invisível, porque ele é inesperado, porque é imprevisível o subconsciente. Então que cada um fique vigilante. Aí entra a oração ao Pai para que ele te inspire e ores. E na oração tu consigas o equilíbrio. Que quando alguém fica à mercê do subconsciente, fica desgovernado. É como se fosse um táxi sem motorista, que qualquer um entra. Então tem que ter muito cuidado com isso. Orar ao Pai e pedir sempre ao Pai inspiração para que tu conscientemente administres e domines o teu subconsciente. É muito difícil. Mas com a ajuda do Pai, tudo é possível. Confiando nele diuturnamente. Qualquer coisa de anormal que te aconteça, onde quer que estejas, volte rápido para o número 1. O número 1 é o Pai. Te esquives das tempestades, tudo, e volte para o número 1. Lá, no aconchego do teu quarto, ora ao Pai, Ele ouve e vê o que se passa e te abençoa. Então é isso. Espero que, porque a pergunta dele é comprida, mas eu me basei principalmente no subconsciente que ele falou.
o grande perigo e também pode estar a grande virtude. Tudo depende de cada um. Cada um deve saber como governar o neurometafísico sistema. Eu digo neurometafísico, porque aqueles que pensam que é só neurosistema, ficam boiando. Tem que compreender que o neurosistema está atrelado ao infinito, ao poderoso, ao Senhor da vida. Tem todos a minha paz. João de Lisboa. Bom dia. Todos os demônios que se manifestam nas igrejas evangélicas são espíritos que já estiveram encarnados e vão reencarnar? Ou existem espíritos mesmo os demônios que são anjos caídos? Essa pergunta também compreendeu, não é? Todos os espíritos das trevas, que estejam eles em igrejas de evangélicos, que estejam eles em centro espírita, que estejam eles em bares, esperando uma cavalgadura, são espíritos que obviamente não conseguiram subir. E quando alguém não consegue subir por causa dos muitos pecados, carece de ter uma cavalgadura para partilhar a agonia de alma penada. Então, onde quer que esteja, por isso que eu insisto em dizer de novo aos que me ouvem, que sintonizem-se com o Pai, orem ao Senhor, mantenham-se equilibrados, para que não venha ninguém subir sobre o dorso, nenhum espírito se apossar de teu corpo e te transformar numa cavalgadura. Onde quer que estejas, sempre, e quando vai numa área de risco, onde pode ter muitos espíritos atormentados, mais do que nunca te mantenha em sintonia com o Senhor. Mais do que nunca. Porque senão, quanto menos espera, alguém já se acercou de ti, já pegou teu corpo, que tu não pode ver. Provavelmente que o espírito não dá para ver fisicamente. E daí, quando tu vê, tu já chega em casa, mudas os teus hábitos, já começas a não te entender mais com os teus parentes, porque tu estás sendo uma cavalgadura. Então, tenha vigilância permanente. Mantenha-te vigilante permanentemente e quando sentir qualquer coisa negativa, qualquer energia negativa, invoca o Pai. Abra os olhos em direção ao infinito, invoca-o e Ele te abençoará sobejamente. De preferência, no quarto com a porta fechada, como eu ensinei há 2000 anos, está em Mateus 6, versículo 6. Mas se não puderes invocar no quarto com a porta fechada, se estiveres no trânsito e sentires uma energia negativa, então pelo menos mira o infinito pensando, lembrando daquele momento que tu invocaste a última vez no teu quarto com a porta fechada. Tem todos a minha paz. Jonathan, de Curitiba. Por que os testemunhas de Jeová, mormons e adventistas são tão chatos e cegos? Chatos e? Cegos. Cegos. Bom, a resposta já está na pergunta, né? Chatos e cegos. Porque são cegos, são chatos. Que não é cego no sentido biofísico da palavra. Cegos no sentido que são tapados. Eles engoliram um monte de blá, 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 blá. E daí ficam girando em redondo. E daí ninguém gosta de ter um colóquio com alguém bitolado, alguém que fica naquele ritmo sempre, girando sempre na mesma tecla. Aí se torna chato. Chato e cego, foi o que ele falou. É simples, porque todo o segredo está aí, é que entra a liberdade consciencial, que eu insisto em renovar, repetir, que o ser humano tem que ter liberdade de pensamento, não pode ficar atrelado, não pode, ninguém pode exercer poder sobre, claro, honestamente eu estou falando, sobre alguém, poder de vida e morte sobre alguém. Só quem pode ter este poder é Deus. Então, quando alguém cede, alguém se submete a este domínio de outro, através de outra pessoa, depende de quem é a outra pessoa. Se a pessoa é do bem, até que dá para... Agora, se a pessoa é alienador, encabrestador, daí a vítima fica chata e cega. Encosta a porta.
chata e cega fica. Entende? Tu também. Quase aquela porta. Aqui está tudo. Aqui em Brasília agora esfriou, né? Aqui em Brasília agora esfriou. Por isso que eu estou. Agora que caiu a ficha, né? Esfriou. Simplesmente esfriou. Aí melhorou. Aqui estava todos os dias tão quente, agora choveu e esfriou. Mas voltando e respondendo a pergunta, é que são chatos e cegos porque aceitaram ser cegados por algum falastrão que vem blá, 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 blá. Aqueles que me ouvem, quero ver se percebem que eu passo as coisas da parte do meu pai, mas sempre busco levar o ser humano a raciocinar por conta própria. Sempre. Que eu sempre digo que ninguém deve entregar o seu livre-arbítrio, seu lado mais íntimo, a ninguém, sim, só ao Criador. Só a Ele podemos e devemos deixar a nossa conexão só com Ele. Tenham todos a minha paz. Para descobrir era isso. Mateus Rezende, de Belo Horizonte. Por que a ansiedade nos consome e torna muito perigosa e o que devemos fazer para combatermos ela? De novo esta pergunta. É claro que eu não posso falar nada aqui, na casa do meu pai, explicar nada, nem responder nada, sem lembrar que Ele é o Senhor, é o nosso dominador. Deve ser Ele, sim, sempre quem nos inspira, nos conduz. Devemos sempre pensar nele. Então, quando a gente... Por isso que eu volto a falar dele. Quando alguém se sente ansioso, desesperado, ansioso, querendo alguma coisa que não está no alcance, porque a ansiedade é quando alguém quer alguma coisa que não está no alcance da mão. Ou espera alguma coisa que não pode controlar. Então tem que voltar para Ele, para o Pai, invocar Ele, pedir a Ele que inspire, que ilumine. E aí vem o retorno através da simbiose, onde tudo começa a fluir, tudo começa a dar certo. Para aqueles que me ouvem, que veem que estou rouco, aproveito para explicar quando cheguei aqui, na hora, pensando, concentrado no Senhor, não percebi que estavam todas as janelas abertas e por isso, como mudou o clima, então meu corpo é o físico e ele ficou à mercê desse clima mudado. Claro que podem dizer assim, mas como pode? Sim, porque se eu carregasse um cobertor de tecido adiposo em volta de mim, tivesse uns 20 quilos a mais, daí tudo era diferente. Mas eu prefiro ser como sou e mandar fechar as janelas e portas quando a adversidade climática me ameaça. Tenham todos a minha paz. Lucas, de Belo Horizonte. Tenho uma condição genética que me provoca asma. Os médicos recomendam que eu me afaste dos animais. Porém, quando me deito à noite, meu quarto é invadido e eles dormem, inclusive, na minha cama. O que o senhor tem a dizer? Mas que tipo de animal é, meu filho? Tu fala animais, é Ivenis? Porque Ivenis também é animal, é um mosquito que ninguém sabe quem ele é Ivenis, né? Inseto voador não identificado. Que animal? Eu conheci uma mulher lá em Minas Gerais que ela dormia com um galo, né? Qual é o animal? Em Araguari, mais precisamente. Qual é o animal que tu está te referindo? Então, aí tem que ver, para provocar asma, se os médicos te disseram que é melhor te manter longe dos animais não dormir, te aconselho seguir as instruções deles. Mas se os gatos gostam dele? Mas os gatos podem gostar dele, mas ele pode... Então que ele fala com o gato, diga para o gato, olha, mimoso, eu vou dormir, não quero pegar asma, tu fica ali, né? Mais um pouquinho distante, entende? Podem ficar
debaixo da cama, em qualquer lugar, mas não dormir junto, se é que ele dorme com gato. Vocês é que estão dizendo que pode ser um gato. Sim, mas a gente não sabe que bicho que é, né? Como eu disse, na Araguari eu conheci uma mulher já de idade que ela dormia com gato. Muito estranho, mas dormia. É que dizem que tem pessoas que têm propensão a ter problema com o gato, entendeu? Com Então, de nesse asma, caso, se o médico respiração, entendeu? falou, se o médico falou, É, alergia. então ele deve priorizar a saúde dele. Durante o dia ele pode mimar o gato se quiser, mas na hora de dormir deixa o gato. A minha opinião é o seguinte, cada coisa no seu devido lugar. Essa é a minha opinião, com toda a consideração que eu tenho com os que pensam o contrário. Mas eu acho que o Mas gato é que tem gente que gosta de dormir com o gato. Pois é. E também de quebra pode vir na bagagem alguma pulga de vez em quando. É. Não é verdade? Eu não sei, eu tenho Não, mas se levar no pet shopping. Eu tinha minha forma de pensar que, pelo menos no meu caso, eu amo os animais. Sempre meus animais. Amo tantos animais que dou recomendação para aqueles que possuem animais que não sejam sádicos de deixar o animal sofrer com uma doença às vezes. Porque eu gosto dele. Isso não é gostar. Se tu gosta do teu animal, ele tem uma doença irreversível, como o teu animalzinho não tem pecado, porque ele não peca, ele não raciocina como o ser humano. Então, quando ele estiver doente e diagnosticado pelo veterinário que a doença é irreversível, seja misericordioso com ele, tenha compaixão e gaste um dinheirinho para que o veterinário conceda-lhe a graça da eutanásia, tá? Esse é o conselho que eu dou, para que não fiquem fazendo gato andar. Como eu já vi gato que andou com roda, sabe? Isso é tudo para humilhar o animalzinho, dizendo que ama. Gato não, cachorro. Né? Aí não é amor, aí é sadismo, né? Ou ignorância, claro. Cada um que pensa o que quiser. Se nesse instante tem alguém que não está gostando do que eu falei, paciência. Daqui a pouco eu vou me livrar da rouquidão, que já fecharam as janelas, né? Eu vou poder falar normalmente. Tenho toda a minha paz. Carlos de Boston, dos Estados Unidos. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Este versículo não seria uma contradição com o que diz em Isaías, que você experimentaria manteiga e mel até que pudesse discernir o bem do mal? Muito bem, meu filho. Então está em Isaías 7, versículo 14. Como é que eu podia conhecer o bem e o mal e crescer em sabedoria se eu não fosse lá me misturar com o bem e o mal, estar em loco? Eu até mandei expedir uma circular intitulada Emanuel. Para quem quiser ler, está disponível no henriquisto.org.br e no henriquisto.net, que são sites gêmeos, onde está explicado que há 2000 anos, quando está escrito que eu comeria manteiga e mel, ou leite coalhado e mel, que seria a manteiga feita do leite coalhado, Emanuel, com o nome de Emanuel. E até os 30 anos, quando eu fui jejuar, foi com o nome de Emanuel que eu experimentei entre o bem e o mal, para depois, no jejum, fazer a separação do bem e do mal, e poder cumprir a minha missão e deixar para a humanidade uma mensagem que perdura até hoje e que, como a verdade é uma coisa eterna, continuará em vigor por tempo indeterminado. Então, acontece, todavia, porém, que aqueles que se tornaram fanáticos e leram a Bíblia sem a anuência do Pai, pensam diferente, nada contra. Só que a verdade é esta, que eu, há 2000 anos, até os 30 anos, que dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde estive sim, me envolvendo no mar de lama da época, para poder discernir entre o bem e o mal. E por esse motivo que meu pai determinou que eu emitisse uma circular, explicando o que fiz dos 13 aos 30 anos, e a circular está disponível para quem quiser ver, henriquisto.org.br, henriquisto.net,
Ela está intitulada Emmanuel, Vida de Cristo dos 13 aos 30 anos. Quem quiser pode ir lá ver e compreender. Os seres raciocinando vão preencher essa lacuna, já que os donos de cabresto, de evangelhos, etc., ficaram sempre dizendo que eu vivia. Como é que eu poderia compreender que Maria, que Madalena, tinha que ser absolvida? Como é que eu podia saber que todos aqueles que estavam lá com uma pedra na mão eram pecadores, se eu não tivesse vivido no meio deles? Foi justo porque eu vivi no meio deles, vi eles, uns cobiçando a mulher dos outros, outros querendo e não podendo. Aí eu disse, aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque sabia que eram todos pecadores, e se eu não tivesse vivido no meio deles, antes do jejum, eu diria acomodado, e até covardemente, que se cumpra a lei. Quando disseram, mestre, essa mulher foi apanhada de adultério, e Moisés na lei disse que apedrejemos essas tais, eu diria que se cumpra a lei. Mas como eu sabia que todos eram pecadores, que todos eles, inclusive a maioria, os mais velhos aí, que estavam ali com a pedra na mão, que foram os primeiros a jogar a pedra fora, eram aqueles que tinham raiva dela, inveja, porque ela não deu a mínima para eles. Tá? Então daí, na hora H, eles compreenderam que tinha que mesmo jogar a pedra fora, porque cada um deles ficava ali pensando, que, assim como tem, quem quiser ler na Bíblia, tem uma história muito linda, muito perfeita, de justiça, a história de Susana, onde dois juízes velhos queriam a carne dela e ela não cedeu, daí eles caluniaram ela. E daí, onde surgiu Daniel, que até então não era conhecido como profeta, e ele, na hora que ela estava indo em direção ao patíbulo para ser assassinada, ele disse, eu sou inocente do sangue dessa mulher. E daí pediram que ele explicasse. Quem quiser vai lá ver na Bíblia a história de Daniel com a Susana. A Susana, que era uma mulher virtuosa, que estava conectada com Deus, e que tinha dois sem vergonha, dois canalhas, que queriam se vingar dela, porque ela não deu atenção a eles, e daí então eles foram para a morte no lugar dela. Segundo está na Bíblia, e essa é uma história verdadeira. Quem quiser entender, entenda. Tenho toda a minha paz. Luana, de São Paulo. Henri, por que existem tantos relatos de milagres de Aparecida, já que Deus condena a adoração de imagens? Porque Deus é misericordioso, bondoso, onipresente. Então ele vê que as pessoas que estão sofrendo, que padecem e que pedem para a estátua fazer um milagre, ele vê que elas não têm culpa. Ele vê que elas foram enganadas pelos donos do cabresto. Então, algumas vezes, as súplicas dela, das pessoas, alcançam o eterno, misericordioso, bondoso, que vê que elas não têm culpa, aquelas pessoas, que elas vão de suas casas, de seus estados, para lá, penando. Já vi gente andar a pé, chegando a gastar a sola do pé, outros sobem escadas em outras satanárias por aí, e Deus bondoso e misericordioso concede-lhes a bênção, porque vê que eles não são culpados, que eles foram enganados desde criança. É isso, quem quiser entender, entenda. Agora, de qualquer maneira, quero lembrar de novo, já que me veio essa pergunta, gostem ou não, creiam ou não, que a estátua, por ser cega, não pode ver a miséria e a desgraça do povo. Por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo. E por ser muda, não pode interceder junto ao meu Pai, Senhor e Deus, a favor de quem quer que seja, tampouco proferir palavras de bênçãos. E no final desse programa, eu vou pedir ao Pai bênção para todos. Lembrando que o Senhor disse, respondendo ainda esta pergunta, por que chove demais num lado e seca no outro? Por quê? Porque o Senhor disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis ídolos para vós, nem imagem de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus.
guardai os meus sábados. Se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo. A terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutas. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis na vossa terra sem temor. Se porém me não ouvirdes e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós. E com furor inimigo, visitar-vos-ei prontamente com a indigência, e vos castigarei com 7 pragas, por causa dos vossos pecados, até ao ponto de comerdes a carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruirei os vossos altos, quebrarei as vossas estátuas, e vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Levítico 26, eu resumi, mas tudo isso está lá no Levítico 26, e assim podereis compreender, porque tem uma área que tem seca, que chega a rachar a terra, e outra que a enchente afoga os habitantes, porque a chuva não vem no tempo certo, porque ele também diz que daria chuva no seu tempo, e diz: comereis a saciedade. E tem tanta fome, por quê? Porque não estão pedindo para o Pai, pedem para a estátua, e daí dá nisto, entende? Mas eu não culpo nenhum desses que pedem para a estátua, porque foram enganados, entende? Culpado é quem fabricou, quem inventou toda essa fantasia para que o povo de Deus virasse as costas para Deus e ficasse adorando estátua. Tem uns que adoram pedra, tem uns que adoram ponto na parede. Tem uma religião aqui no Brasil, que veio do Japão, que eles adoram ponto na parede. Ficam lá fazendo reverendo por um ponto. E que sem contar que se vê também gente fazendo reverendo por um muro, que outra hora foi parede de um templo. Isso é tudo contra Deus. Os filhos de Deus invocam o Pai no quarto, com a porta fechada, com os olhos abertos, mirando ao infinito. Assim são os filhos de Deus. E agora eu vou pedir ao Pai a bênção. E daí, depois que eu pedir a bênção, vou primeiro invocar o Pai, já que eu dei o exemplo. E quero que prestem bem atenção, que eu vou invocar o Pai, vou me ajoelhar diante dele, mas vou estar mirando o infinito. Prestai bem atenção. E depois, peço ao Pai a bênção, e todos aqueles que querem participar da bênção, colocam as mãos assim, olhos bem abertos, e o meu Pai abençoará sobejanamente. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre, ó Pai. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até sábado e até sempre. Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, Henrique Cristo TV. Inscrevam-se lá. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo Graciosamente, volume 1. E volume 2. Henrique Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henrique Cristo. Este livro desperta as consciências
explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henricristo, todo olho verá.